E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo da Escola de Sites e hoje eu vim mostrar para vocês como que a gente faz uma página de vendas completa, passo a passo, que nem essa aí. E essa página que vocês acabaram de ver, ela é muito bacana, tanto para quem está planejando vender sites. Então, por exemplo, uma página dessa aqui internamente na Escola de Sites, a gente costuma cobrar pelo menos 2.500 para uma única página, que nem essa que vocês estão vendo, uma landing page. Então ela é muito bacana, é um valor muito bom e a gente consegue fazer ela muito rápido também. E também para quem está precisando fazer uma página de vendas aí para o seu produto na Hotmart ou alguma dessas outras plataformas, é muito bacana, é muito fácil da gente colocar a mão na massa, fazer o projeto completinho aqui em poucas horas. E para a aula de hoje eu separei aqui em alguns tópicos, então a gente vai ter tudo isso daqui abordado nesse vídeo, como que a gente vai contratar a hospedagem, o que é uma hospedagem de fato, um domínio. A gente também vai conhecer ali o painel da HostGator, faz a instalação do WordPress, instala os plugins essenciais, faz toda essa parte da criação do site e muito mais aqui nesse vídeo. E aqui no finalzinho eu também vou mostrar para vocês como que a gente faz a integração pela Hotmart para a gente conseguir vender o nosso produto, caso esse seja o seu caso também. Então esse vídeo aqui está super completo e para começar então a gente vai precisar contratar a nossa hospedagem e o nosso domínio. Para a gente fazer isso, a gente pode acessar aqui o site aescoladesites.com.br/hostgator, que a gente vai ter um mega desconto aqui de 45%. Então é muito bacana vocês acessarem por esse link e também ele vai estar aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Para quem não sabe o que é uma hospedagem, a gente costuma comparar as hospedagens com as operadoras de celular. Então seria ali como, por exemplo, a TIM, a Claro. E a gente tem várias hospedagens. No caso das operadoras de celulares, a gente só tem 4 aqui no Brasil. E além da hospedagem, para a gente fazer a construção aqui do nosso projeto, a gente vai precisar contratar um domínio também. Então, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente tem esses 3 planos e a gente fazendo a contratação de 1 ano, a gente leva um mega desconto e ainda ganha aqui o nosso domínio grátis. O domínio, ele é basicamente o nosso número de celular, seguindo essa mesma linha do exemplo. Então ele é muito bacana a gente pensar num bom domínio para a gente colocar no nosso site, porque é como as pessoas vão conseguir acessar ele depois. Se você já acessou algum site utilizando a URL dele, por exemplo, google.com, facebook.com, você já utilizou um domínio na sua vida. Então é muito bacana que você pense em um domínio que seja fácil de lembrar para que seus clientes possam acessar também. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai contratar um domínio .com.br, que é o nosso padrão aqui no Brasil, é muito utilizado, então esse é o domínio que a gente vai escolher. E aqui a gente está vendo que tem esses 3 planos aqui, mas a gente vai focar somente nesses 2 primeiros, que seriam o plano P e o plano M. A diferença entre eles é bem simples, é somente a quantidade de domínios que a gente pode ter em cada um. Basicamente aqui no plano P a gente pode ter apenas um domínio e aqui no plano M a gente pode ter domínios ilimitados. A gente só vai precisar ter domínios ilimitados caso a gente necessite dessa função. Aqui, como nesse vídeo a gente vai fazer apenas a construção de um site, a gente vai contratar o plano P para mostrar aqui para vocês. No caso de vocês, vocês podem avaliar qual que é o melhor plano. Caso vocês queiram construir aí outros sites, vocês podem deixar o plano M, que ele é uma boa solução também, mas eu recomendo utilizar o plano P para quem está começando aqui e pretende ter o seu site. Caso precise futuramente, vocês podem entrar em contato e fazer um upgrade para o plano M ou até mesmo algum outro plano de mais interesse de vocês. Vamos clicar aqui em começar agora, aqui no plano P, e a gente tem essas opções aqui, entre contratar 3 anos, 1 ano, 6 meses e 1 mês. A diferença entre esses planos é a nossa porcentagem de desconto e a partir de 1 ano de contratação a gente vai receber o domínio grátis. Então eu não recomendo que vocês contratem o plano mensal porque vai sair um valor muito mais alto e o plano de 6 meses, apesar do desconto, vocês não vão receber o domínio grátis.
Então, o ideal é que vocês contratem pelo menos aqui um ano, que é um valor muito bacana, mais barato do que um aluguel qualquer. Então, é muito bacana. A gente vai pagar aqui somente R$ 139,57. Pode ser que esse valor dê uma alterada conforme a época que você está assistindo essa aula, porém esse valor ele vai continuar sempre sendo esse valor mais reduzido. E para quem quiser contratar aqui 3 anos de uma única vez, também tem essa opção, é muito bacana também. Para essa aula a gente vai contratar aqui esse de um ano, que já é mais do que o suficiente. Então vamos clicar aqui em continuar para o carrinho. E logo em seguida ele já vai carregar essa página aqui para a gente concluir a nossa compra. Ele está perguntando aqui para a gente se a gente quer registrar um novo domínio ou usar um que a gente já tem. Como a gente tem o direito aqui de um ano grátis de domínio, a gente vai utilizar e vamos registrar um novo domínio. Vou alterar aqui o .com para .com.br, que é o nosso padrão aqui no Brasil. É o que a gente mais costuma utilizar. E agora a gente pode pesquisar aqui um domínio válido. Se a gente colocar aqui um domínio que já existe, por exemplo, Eduardo M, que é o meu domínio que eu utilizo aqui no meu site, a gente vai ver que ele está falando aqui que não está disponível, mas tem algumas outras opções aqui. Eu aconselho que a gente sempre contrate o .com.br, que é mais fácil da gente decorar. E aqui a gente vai pesquisar então um nome para o nosso site. Nesse caso vou pesquisar aqui LP de vendas e vamos ver se está disponível. Como ele é um nome genérico, provavelmente ele não vai estar disponível, como a gente pode ver. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, LP de vendas do zero e a gente clicar aqui em buscar. E a gente viu aqui que já está liberado esse domínio, então a gente pode contratar e receber esse um ano grátis. E aqui ele está pedindo para a gente informar o nosso CPF ou CNPJ. Aqui nesse caso eu vou colocar o meu CPF para a gente poder validar. Então vamos clicar aqui em validar. E ele já informou aqui para a gente que o nosso documento está validado e que esse domínio está liberado para nossa contratação. Então, muito bacana esse processo, ele é bem fácil. Lembrando que eu aconselho que vocês utilizem um domínio que seja fácil das pessoas lembrarem. Por exemplo, LP de vendas do zero. Então é um nome bem fácil da gente conseguir comunicar e bem fácil do nosso cliente conseguir lembrar também. E vamos continuar descendo aqui o site. A gente tem aqui a opção de adicionar uma proteção extra no nosso site. Eu não vejo necessidade dessa proteção extra. A gente consegue prevenir esses ataques, a gente consegue detectar vírus, esse tipo de coisa pelo próprio WordPress, que é o sistema que a gente vai usar. Então a gente não precisa desse sistema aqui nesse começo. E aqui ele está pedindo para a gente criar uma conta também. Então aqui a gente pode informar o nosso e-mail. Por exemplo, aqui eu vou colocar contato@aescoladesites.com.br, que seria o nosso e-mail. Ele está pedindo para a gente confirmar o e-mail, então vamos continuar confirmando aqui. Como vocês puderam ver, ele está dando o aviso aqui que o nosso e-mail já foi cadastrado no sistema. E isso daqui é uma mensagem normal, porque a gente já tem uma conta criada aqui. Mas no caso de vocês, caso não tenham nenhuma conta, não vai aparecer esse erro. Aqui vocês vão criar a senha de vocês. Aqui eu vou colocar uma senha bem forte para a gente não ter nenhum problema. Descendo aqui, a gente tem a nossa opção do CPF novamente, ou CNPJ. Aqui o nosso nome completo, então aqui a gente pode continuar colocando nossas informações, a nossa data de nascimento e por aí vai. Nosso número de celular, então a gente vai preenchendo aqui. E aqui embaixo ele está pedindo o nosso CEP também. Então a gente vai preencher essas informações aqui. Eu vou colocar as minhas informações corretas e a gente já segue aqui para o próximo passo. Prontinho, eu já fiz aqui o meu login porque eu já tinha uma conta. E agora aqui ele está pedindo a nossa forma de pagamento. E aqui ele tem 3 opções que seriam cartão de crédito, boleto e PayPal. O que a gente aconselha para vocês é que a gente utilize o cartão de crédito ou então o PayPal, que também é uma forma de pagamento pelo cartão de crédito, que são as formas que a gente mais recomenda para você ter uma melhor experiência, ter uma liberação bem mais rápida para você começar a construir o seu site, conseguir seguir o tutorial aqui. Caso vocês escolham um boleto, não tem nenhum problema, porém pode demorar até 72 horas para ser identificado no sistema, então vocês vão ter que esperar 2 ou até 3 dias para poder liberar o site de vocês para seguir o tutorial. Então não é uma experiência muito bacana. Eu aconselho fortemente que vocês utilizem o cartão de crédito, que vai ter a liberação instantânea, assim como a gente vai fazer a contratação aqui nesse vídeo. E eu vou colocar aqui meus dados bancários seguindo esse padrão aqui de uma compra como qualquer outro site. E aqui embaixo a gente só precisa selecionar essa primeira caixinha aqui
concordo com os termos de renovação automática para a gente poder continuar renovando aqui o nosso site. Caso vocês não queiram essa renovação automática, vocês podem desativar isso depois. E aqui na nossa lateral a gente tem os detalhes da compra, informando aqui para a gente tudo o que inclui aqui no nosso plano. Também está informando aqui o nosso domínio, então é bacana a gente conferir se foi escrito corretamente, se não tem nenhum erro de digitação. Aqui embaixo está mostrando o nosso cupom de desconto de 45% e o nosso valor do pedido. Aqui está falando que o valor normal seria de R$ 316, mas aqui está saindo por menos de 140. Então é uma economia aqui de R$ 177. Vale muito a pena a gente contratar esse plano aqui nesse primeiro ano, sai muito barato para a gente. Então, vou fazer aqui a contratação e eu já volto com vocês na próxima tela. Prontinho, a gente já finalizou aqui a compra, ele já deu um ok aqui pra gente. E aqui no nosso e-mail que a gente fez a compra, a gente já recebeu todas as informações aqui do nosso plano e os nossos dados de acesso. Por exemplo, aqui ele já informa várias informações que são um pouco mais técnicas, por exemplo, DNS, aqui FTP, contas de e-mail, aqui ele já informa tudo que a gente precisa saber. A gente não precisa se preocupar com esses dados que a gente recebeu aqui no nosso e-mail, porque a gente vai fazer tudo aqui pelo portal do cliente. Então vamos clicar aqui em acessar portal e ele vai estar carregando aqui essa página. Ele está perguntando para a gente o que a gente prefere fazer. A gente já poderia vir aqui direto em WordPress, porém para facilitar aqui o tutorial, caso não apareça essa tela aqui para vocês, a gente vai clicar aqui no X e eu vou apresentar esse painel para vocês. Então, caso não apareça aquela página, não tem problema, a gente vai fazer aqui pelo sistema normal, que é o mais utilizado quando a gente precisa fazer uma instalação aqui no nosso painel. E esse daqui é o painel de cliente da HostGator. Então, se você chegou até aqui e o seu plano já está ativo, então você conseguiu fazer ali a contratação do domínio corretamente, do seu plano de hospedagem corretamente, e você chegou nessa etapa. Aqui nessa lateral, a gente tem um menu que mostra aqui os e-mails, os domínios, os produtos e algumas ferramentas. Nesse caso aqui, a gente pode vir na opção de produtos e a gente vai procurar aqui o nosso plano. Então, nesse caso aqui é o plano P, LP de vendas do zero, e a gente vai clicar aqui na opção de cPanel, que é o painel que a gente vai utilizar aqui para fazer a instalação do nosso WordPress. Voltando um passinho para trás aqui no nosso portal do cliente, um detalhe que eu lembrei de comentar, que eu acho muito importante a gente comentar. Caso vocês tenham algum problema com a sua hospedagem, vocês podem entrar em suporte clicando aqui em cima, do ladinho do nome de vocês, vai ter aqui a opção de suporte. Aqui a gente tem a opção de abrir um chamado caso vocês precisem, e aqui no cantinho a gente tem a opção do chat. Então clicando aqui vai abrir essa outra tela para vocês conseguirem entrar no suporte tanto técnico como financeiro. Então vocês só vão selecionar aqui a categoria e podem selecionar aqui a opção de entrar no chat, que vai ter um atendente real que vai estar conversando aqui com vocês para identificar o problema e resolver ele também. Porém, a gente já pode voltar aqui para a nossa opção de produtos, aqui em cPanel, que nem eu tinha comentado, e vocês vão chegar nessa tela que tem bastante informação, mas a gente não precisa se preocupar, a gente vai clicando aqui nesse menos, para a gente minimizar aqui essas telas, que a gente não vai precisar de tudo isso daqui, não precisem se apavorar, que vai ser bem tranquilo esse processo que a gente vai fazer. Agora a gente precisa fazer a instalação do nosso WordPress, então a gente vai vir aqui na opção de ferramenta, vamos clicar aqui no maisinho para poder mostrar mais opções e vamos selecionar esse instalador automático do Softaculous. Vamos clicar aqui nele e ele vai carregar essa outra tela aqui para a gente com a opção de instalar o WordPress aqui em primeira. Então vamos selecionar aqui, clicar na primeira opção de instalar e aqui a gente vai começar a preencher alguns dados. Aqui a gente vai primeiramente alterar aqui a URL de instalação, colocando aqui em http:// e nesse caso eu não aconselho vocês utilizarem aqui o www, porque as pessoas já estão começando a não utilizar mais esse padrão, então eu aconselho deixar aqui somente no http://. Quando alguém precisar acessar o site de vocês, a pessoa vai somente escrever ali o domínio e já vai funcionar sem precisar colocar o www antes. Então eu aconselho deixar desse mesmo jeitinho que eu estou configurando aqui. Aqui embaixo, em nome do site, vocês vão colocar o nome do projeto de vocês. Nesse caso aqui eu vou colocar LP de vendas do zero, que é o projeto que a gente está fazendo. E aqui uma breve descrição. Então, como fazer uma landing page do zero.
a gente não precisa habilitar essa caixinha, vamos continuar descendo aqui. Aqui em usuário do administrador é o seu usuário de acesso ao site. Eu aqui vou adicionar esse usuário, que é o usuário que eu gosto de utilizar aqui. E agora a gente pode colocar a nossa senha de administrador também. Vou colocar a minha senha aqui. E o e-mail do administrador é o nosso e-mail para caso a gente precise resgatar a nossa senha ou fazer algum outro procedimento. Então vou colocar aqui o meu e-mail também. Aqui em selecionar idioma é muito importante a gente fazer essa alteração, tá como português, porém a gente vai alterar aqui para português-br, que é o nosso português do Brasil. Caso você prefira o idioma de Portugal, é só deixar ali em português, mas aqui nesse caso a gente vai usar o português BR mesmo. Continuando descendo aqui, a gente não precisa fazer mais nenhuma alteração, não precisa selecionar nenhum desses plugins, nem selecionar nenhum tema, a gente só clica aqui em instalar que já vai começar a fazer a instalação. Essa instalação costuma ser bem rápida, então a gente não precisa se preocupar com isso, que rapidinho ele já vai fazer aqui pra gente e vai fornecer esses dois links aqui pra gente poder acessar o nosso site. Esse primeiro link aqui é o link que as pessoas vão visualizar o nosso site e esse segundo link é o link que a gente vai utilizar para administrar o nosso site. Clicando nesse segundo link, a gente já vai entrar aqui no painel do WordPress, porém, caso não funcione no caso de vocês ou tenham pulado essa tela, tem a outra forma de acessar o site também, então deixa eu sair aqui desse usuário, que é basicamente o nosso domínio, a gente vai colocar aqui no finalzinho dele, nesse caso aqui, lpdevendasdo0.com.br/wp-admin. Colocando esse link aqui, ele vai dar essa opção da gente fazer o login no nosso site. Então aqui ele está perguntando o nosso nome de usuário ou o nosso endereço de e-mail, que foi aquele que a gente acabou de configurar na instalação. Vou colocar aqui o meu nome de usuário e aqui a senha que eu configurei também. Vamos clicar aqui em lembrar e acessar. E prontinho, a gente já chegou naquela mesma tela. Chegando aqui no WordPress, ele parece ter bastante opção, mas a gente não precisa se preocupar que a gente vai aprender a utilizar tudo o que for necessário aqui para essa construção. Então, primeiramente eu vou clicar aqui em dispensar e eu também vou minimizar essas telas aqui, para não ficar esse amontoado de informação aqui que a gente não vai precisar utilizar. E o passo da instalação a gente já finalizou. Se você chegou nessa mesma tela aqui, tá tudo certinho, então a gente pode seguir o tutorial fazendo aqui as configurações básicas no nosso WordPress. E principalmente o que a gente precisa fazer agora é vir aqui em configurações, vir aqui na opção de links permanentes, e aqui a gente vai fazer uma pequena alteração clicando em nome do post. Essa alteração aqui, para quando a gente criar uma página no nosso site, ficar ali, por exemplo, lpdevendasdo0.com.br/ o nome da página que a gente precisar. Então fica muito mais bacana a gente deixar aqui em nome do post. Se por acaso a gente deixa aqui o dia e nome, ele vai colocar ali a data exata de quando foi publicado e adicionar ainda o nome da página que a gente deseja. Então a gente configura aqui só o nome do post, que é o recomendado. Vamos clicar aqui em salvar alterações e assim que salvar essas alterações, a gente pode vir aqui em geral e a gente vai fazer uma pequena alteração aqui também, vindo aqui embaixo, alterando o formato da data. Eu vou colocar aqui em 12 de maio de 2021, que é o formato que a gente utiliza aqui no Brasil. E o formato da hora eu vou colocar aqui também em 15:2.48, que é o formato que a gente utiliza aqui também. A semana começa na segunda-feira, a gente pode editar caso vocês tenham alguma preferência. Então vou deixar aqui a semana começando na segunda-feira. E vou clicar aqui em salvar alterações. E prontinho, as configurações básicas aqui do WordPress a gente já fez. Agora a gente precisa começar a instalação dos plugins que serão necessários utilizar aqui para essa página. E para quem não sabe o que é plugin, é basicamente como se fosse um aplicativo do celular. Então o WordPress aqui seria, por exemplo, o seu Android ou então o seu iOS. E aqui os aplicativos vão ser os plugins, que são aqui as ferramentas que vão dar vida ao nosso projeto. Então vamos vir aqui em plugins, adicionar novo, e a gente vai precisar instalar apenas 2 plugins. O primeiro dele é o Elementor, que é onde a gente vai fazer a construção do nosso projeto. E o segundo plugin que a gente vai precisar baixar é o Envato. Então vamos pesquisar por Envato aqui. E ele vai mostrar que também aqui está em segundo da lista, Envato Elements Photos Elementor Templates. Então é esse segundo aqui da lista, a gente vai clicar em instalar agora e logo em seguida a gente já pode vir aqui e clicar em plugins instalados.
E aqui já está mostrando 4 plugins. Esse Hello Dolly a gente pode remover, que a gente não vai utilizar. E esse outro ASCII Match a gente também pode remover, que a gente não vai precisar dele. E já apareceu aqui na lista o Elementor e o Envato que a gente acabou de fazer a instalação. Então vamos clicar aqui em ativar e ativar também o Elementor para a gente ter os 2 plugins já funcionando aqui no nosso site. E agora a gente precisa fazer a instalação do nosso tema que a gente vai utilizar também. Então a gente vai vir aqui em aparência, na opção temas, e a gente também vai fazer a instalação de um novo tema. Então adicionar novo, e a gente vai pesquisar aqui pelo tema Hello, que é o recomendado aqui, que ele é um tema em branco. Então a gente vai fazer aqui a nossa página do zero, sem utilizar um modelo pronto feito pelo tema. Então vamos clicar aqui em ativar, e prontinho, ele já foi ativo aqui. Agora a gente pode começar a construção da nossa primeira página, vindo aqui na opção de páginas e adicionar nova. Essa primeira página aqui que a gente vai criar, eu vou colocar o nome dela de Home, que é a página que a gente vai utilizar como principal futuramente. Então vamos clicar aqui na página Home. Aqui em cima na opção superior a gente vai clicar em publicar. E logo em seguida a gente pode vir aqui na opção editar com Elementor para a gente começar a fazer nossas alterações. E chegando nessa tela a gente pode começar a fazer a importação do nosso tema. A gente vai vir aqui nessa opção verdinha que apareceu aqui para a gente, Envato Elements, clicar aqui nela e vir aqui na opção de Free Kits e a gente vai pesquisar pelo Online Tutorials. É basicamente esse template aqui que a gente vai utilizar. Vamos clicar aqui na opção de Instalar Kit. E ele já vai fazer a instalação, é bem rapidinho. Vamos clicar aqui na opção de visualizar o kit. E ele tem várias opções aqui para a gente utilizar no nosso site. O que eu vou utilizar aqui nesse vídeo é essa primeira opção aqui, chamada aqui de Home 1. Então vou clicar aqui em inserir template. E ele vai começar a fazer a importação, tanto das imagens como dos textos. Então ele vai importar completinho aqui essa página para a gente. E a gente vai começar a personalizar essa página. Essa é a forma que eu recomendo ser feita para quem está começando, que é muito mais fácil do que a gente precisar pensar do zero ali um site completo. Então fazendo a importação de um template vai economizar muito tempo para a gente e também vai ficar um resultado muito profissional. Então a gente vai aguardar a importação do tema e a gente já volta. Prontinho, já importou aqui o tema, como vocês podem ver, mas ainda está mostrando aqui essas informações que a gente não queria que mostrasse. E para remover essa informação, a gente vai vir aqui na opção de configurações, aqui no canto inferior esquerdo, e a gente vai vir aqui na opção de esconder o título, então vai desaparecer ali o nome Home, e aqui no layout da página a gente vai alterar para Elementor Canvas. Então a gente vai ficar sem o nosso menu, sem o nosso rodapé, mostrando aqui somente conteúdo que a gente precisa no nosso site. Como vocês podem ver, ele está um pouquinho diferente aqui dessa página que eu tinha mostrado no começo, porque a gente vai fazer algumas personalizações para deixar aqui do nosso jeito. E agora, se você chegou aqui nessa tela, a gente pode ir seguindo as nossas etapas e começar a personalizar o nosso site. Então, para a gente começar, eu vou fazer aqui uma breve apresentação de como que a gente utiliza o Elementor, que é esse construtor de páginas que a gente está utilizando. A gente pode vir aqui na opção de adicionar uma seção, e a gente vai ver aqui que a gente consegue clicar no botão de mais e adicionar algumas estruturas. Nesse caso aqui serão seções, então vou clicar aqui nessa seção principal, por exemplo. E uma seção principal é basicamente composta de uma coluna apenas. Se a gente adicionar aqui, por exemplo, uma seção com 2 colunas, ele vai ter aqui 2 colunas e a gente pode editar cada coluna individualmente. Então isso é muito bacana. Nesse caso aqui que a gente está utilizando, vocês podem reparar, deixa eu excluir aqui clicando no X, vocês podem reparar que a gente tem uma seção grandona e aqui tem 2 colunas dividindo esse projeto. A gente vai remover aqui uma dessas colunas, clicando aqui com o botão direito nesse símbolo da coluna, vindo na opção de excluir. E agora a gente ficou com esse visual aqui, mas a gente vai fazer essas alterações aqui em seguida. A gente pode vir aqui na nossa seção, clicar aqui nesse quadradinho do meio e a gente vai vir aqui na opção de estilo e a gente vai vir aqui na opção de sobreposição de fundo e a gente pode remover essa imagem que está configurada aqui. Então vamos clicar aqui na lixeirinha.
Prontinho, clicando na lixeirinha, a gente já percebeu que já está começando a ficar um pouco mais parecido com esse nosso projeto aqui. Tem algumas alterações que a gente fez aqui, então a gente vai primeiramente adicionar aqui esse vídeo embaixo desse subtítulo que a gente tem aqui. Então a gente vai clicar aqui em cima do lado de editar seção, tem esse quadradinho aqui, a gente clica no quadradinho e tem a opção de adicionar vários elementos aqui na nossa página. Simplesmente arrastando aqui essa opção de vídeo, arrastando aqui, a gente pode selecionar onde quer que ele fique. Então vou arrastar aqui embaixo, ele já adicionou esse quadradão de vídeo aqui e a gente vai poder personalizar ele tranquilamente e a gente já vai chegar nesse passo em breve. A gente precisa fazer algumas alterações, por exemplo, aqui embaixo a gente pode ver que a gente tem apenas um botão, aqui tem dois. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente arrastar esse botão roxo. Então a gente coloca ele aqui embaixo do vídeo e a gente pode remover essa seção interna que a gente não vai utilizar. Basicamente a gente tem essa mega seção que vocês já conhecem e a gente tem essa opção de seção interna. A seção interna é uma seção dentro de uma seção. Então se a gente puxar essa seção interna aqui, a gente consegue adicionar duas colunas dentro dessa seção principal. Se a gente, por exemplo, tiver uma seção aqui com duas colunas, a gente ainda assim pode adicionar uma seção interna dentro de uma dessas colunas sem nenhum problema. Então a seção interna ela é muito bacana e a gente vai utilizá-la mais para frente também. Nesse caso aqui, a gente só fez a remoção dela e a gente pode começar a personalizar aqui adicionando nossos textos e o nosso vídeo também. Aqui eu vou colocar esse mesmo texto que eu configurei, então eu vou vir aqui e eu vou colocar no título esse texto que a gente tinha colocado. Para dar uma personalidade um pouco maior, eu vou adicionar aqui essa opção de texto, vou arrastar aqui para o meio e eu vou personalizar esse título a partir desse texto para a gente ter um pouco mais de liberdade com ele. Então eu vou colar esse texto aqui. E como vocês podem ver, ele já está marcando aqui como negrito. A gente pode simplesmente fazer esse texto do zero sem nenhum problema. Então vou até escrever aqui para mostrar isso para vocês. Como fazer uma página de vendas do zero. Aqui é basicamente um editor de texto, como se fosse ali o Word ou algum desses outros aplicativos de texto que a gente tem. E aqui a gente pode, por exemplo, vir aqui e apertar o botão de espaço para a gente pular uma linha. A gente pode selecionar aqui a palavra que a gente quer e clicar aqui em negrito, itálico, sublinhar, fazer o que a gente desejar. Então a gente tem essa liberdade a mais do que um título comum aqui no Elementor. Então, voltando aqui nessa edição desse texto, a gente pode vir aqui em cima, a gente tem essa aba de estilo. Então, clicando aqui, a gente pode alterar esse alinhamento vindo aqui em centralizar, para deixar esse título aqui no meio da nossa tela. Aqui em cor do texto, a gente pode colocar para branco, que é a cor que mais combina aqui. E em tipografia, a gente pode fazer algumas alterações. Por exemplo, aqui em tamanho, eu posso colocar em 42 para ficar um título maior, colocar em 50, colocar aqui o tamanho que a gente preferir para a nossa página. Olhando aqui essa página que a gente fez, eu acredito que esse tamanho 50 fique bacana aqui. E aqui em família de fonte eu vou colocar a fonte Poppins, que é uma fonte que eu conheço e acho que vai ficar muito bacana aqui também. A gente pode fazer algumas outras alterações aqui, por exemplo, peso, transformação, alguns estilos, mas a gente não precisa mexer nisso. Em altura da linha eu vou configurar aqui para ficar com um espaçamento de 1. Então ele vai ficar um pouquinho mais junto aqui, eu acho que fica muito bacana também. E eu vou remover esse título aqui em cima porque a gente não vai mais precisar utilizar ele. E como vocês podem ver, já está começando a ter um pouquinho mais de personalidade o nosso projeto. E esse texto que a gente tem aqui, a única alteração que eu vou fazer nele é vir aqui em estilo e eu vou configurar ele centralizado para ele ocupar esse espaço do meio aqui da nossa tela. E eu também vou copiar esse outro texto que eu tinha aqui, só para poder alterar aqui e deixar um pouco mais parecido com aquele projeto. Aqui na seção principal, a gente vai vir na opção de Layout e a gente vai aqui em largura do conteúdo, pode alterar para 900, para a gente ficar com o conteúdo um pouco mais centralizado e também diminuir um pouco o tamanho desse vídeo. Aqui no nosso botão, a gente pode centralizar ele também, para o nosso botão ficar aqui no meio da tela, que eu acho que vai ficar mais bacana também. A gente tem um elemento de espaçamento aqui em cima do nosso título, que ele está escondido, que ele é um elemento transparente, porém ele existe e ele está logo aqui em cima. A gente pode clicar aqui nele e vir na opção de espaçamento e colocar ele na menor opção aqui, que no caso seria 10. Então a gente pode deixar essa configuração feita também.
E vocês podem ver que já está ficando aqui com uma personalidade muito bacana para uma página de vendas. Quando o nosso cliente entrar, ele já vai ter um mega título dando essa chamada de atenção e um vídeo para que ele possa assistir. Eu vou configurar aqui uma thumbnail nesse vídeo, então vou clicar aqui no vídeo para editar ele. E a gente tem a opção de colocar um link aqui. Eu vou pegar um vídeo aqui da Escola de Sites. Então vou vir aqui no YouTube, vou pegar esse primeiro vídeo que eu tenho aqui, vou copiar o endereço dele e vou vir aqui na opção de link e vou colar. E vocês podem ver que já está mostrando aqui a thumbnail do vídeo e o vídeo em si também. A gente pode fazer algumas outras configurações aqui. Eu não vou alterar em nada, que eu acho que as configurações padrões já são muito boas. E aqui na sobreposição de imagem, a gente vai clicar e habilitar essa sobreposição. Aqui a gente vai personalizar essa imagem. Eu já deixei uma imagem separada, então eu vou arrastar essa imagem para cá. E assim que ela terminar de carregar aqui, a gente vai clicar na opção de inserir mídia. Então vamos clicar aqui na opção e já mostrou aqui essa thumbnail personalizada que a gente acabou de importar aqui. Então fica muito bacana essa parte aqui da thumbnail personalizada e a nossa chamada de atenção já está ficando muito bacana. Uma personalidade a mais que a gente pode dar aqui no projeto é editando aqui a nossa seção, aqui na opção de estilo. A gente pode começar aqui a colocar as cores que vão combinar aí com o seu projeto. Não necessariamente o seu projeto vai ter uma identidade visual roxa, que nem a gente está fazendo aqui. Então a gente pode, por exemplo, alterar aqui para qualquer outra cor, por exemplo, um azul, por exemplo, aqui um verde a gente poderia alterar também. Então vou colocar aqui na cor de cima um verde mais claro, na cor de baixo aqui um verde um pouco mais escuro e a nossa identidade vai combinando também. A gente pode personalizar a nossa cor de texto, a gente pode fazer tudo o que precisar aqui. Eu vou pegar aqui um outro exemplo que eu sei que fica bacana também, é um laranja um pouco mais escuro, um laranja um pouco mais claro em cima, também fica bacana. Só que a nossa página ainda está um pouquinho sem personalidade, a gente pode melhorar um pouquinho ela, vindo aqui nessa opção de fundo, sobreposição de fundo, e adicionar aqui uma imagem que combine um pouco mais com o nosso projeto. Por exemplo, aqui se a gente tiver um projeto de música, a gente poderia colocar essa parte aqui da pessoa tocando um violão, por exemplo, e já fica aqui de fundo. Só que como vocês podem ver, está muito clara essa imagem, está mostrando demais, e o ideal é que ela fique mais escondida. Então a gente tem essa opção aqui de opacidade, a gente pode reduzir essa opacidade. Vou colocar aqui, por exemplo, em 15, para ficar bem escondido. Porém, a gente ainda consegue perceber que tem alguém tocando um violão de fundo, dá um efeito um pouquinho diferente e eu acho que fica muito bacana esse efeito. Então, se a gente vir aqui em fundo e alterar a cor, por exemplo, para o verde que a gente estava testando, já vai começar a combinar um pouco mais aqui com a nossa identidade. Se a gente quiser colocar aqui um rosa, por exemplo, fica muito bacana também. Então a gente pode alterar essa imagem para algo que combine mais com o nosso projeto, deixando ele muito mais personalizado. Só deixa eu alterar aqui novamente para a gente voltar para a cor padrão do nosso site. E eu vou vir aqui na sobreposição de fundo e eu vou adicionar uma imagem que eu acho que vai combinar aqui com o nosso projeto. Nesse caso aqui, eu tenho essa imagem separada aqui já no meu computador, então vou arrastar ela para cá. Inclusive, eu até deixei essa outra imagem aqui para a gente testá-la também, para vocês verem como, por exemplo, como se fosse um nicho aqui da área da beleza. A gente poderia colocar aqui um outro background também. Eu dei esse exemplo aqui do violão, mas eu vou mostrar esse do cabelo, que eu acho que também fica muito bacana aqui no nosso site. Então só vou esperar terminar de carregar aqui essa imagem e a gente já vai clicar na opção de inserir mídia novamente. Prontinho, a gente já inseriu a mídia e vocês podem ver que a imagem está aqui totalmente aparecendo, que nem a gente tinha feito da última vez. A gente vai vir aqui em opacidade e vamos reduzir essa opacidade. Eu vou colocar aqui em 0.1, por exemplo, só para mostrar aqui a silhueta. E a gente pode ver que essa página já começa a combinar aqui com um estilo mais de beleza. Então fica muito bacana, é uma página bem chave para a gente utilizar em vários projetos. Eu vou adicionar essa imagem aqui que eu já tinha escolhido, que ela é uma imagem que mostra aqui como se fosse a construção de uma página de vendas, por exemplo. Várias pessoas ali mexendo no computador, várias. Então é muito bacana, a gente consegue utilizar essa imagem aqui. Caso a gente queira alterar aqui a posição, a gente pode colocar, por exemplo, aqui centralizado, colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para a direita, para a esquerda. A gente tem essa opção aqui na posição. Em anexo, a gente pode colocar aqui tanto rolagem como fixo. O fixo ele dá esse efeito parallax, quando a gente vai descendo, a imagem não acompanha. Então a imagem fica fixa ali de fundo e esse efeito ele é muito bacana. E a gente tem a opção aqui de rolagem também, que a imagem vai acompanhando com a gente.
Nesse caso aqui, eu vou colocar esse anexo como fixo, que eu acho que vai ficar bacana para dar uma diferenciada aqui nos projetos. A gente vai ter esse efeito parallax, que é quando a gente está descendo e a imagem fica fixa ali de fundo. Eu acho que vai ficar muito bacana aqui nesse projeto, mas é opcional você deixar ou não. Eu vou inclusive reduzir um pouquinho mais essa opacidade para deixar um pouco mais escondido. Vou deixar aqui em 0.05, então bem escondido aqui de fundo mesmo. E aqui a gente pode inclusive personalizar o tamanho também, caso a gente queira colocar aqui em conter, ou então colocar aqui em preenchimento completo, isso é opcional. E aqui em repetir, eu aconselho vocês deixarem em não repetir, para caso pegue uma tela grande, a imagem não fique se repetindo várias vezes. E agora que a gente já alterou aqui a maior parte, só faltou a gente alterar aqui o nosso botão. Então a gente vai vir aqui no nosso botão, vamos clicar nele e a gente pode alterar aqui esse texto. Nesse caso aqui eu coloquei em desejo assinar, então vou colocar esse mesmo texto, desejo assinar, mas caso vocês queiram colocar algum outro tipo de texto, eu vou até alterar aqui para mostrar. Por exemplo, se inscreva, algo nesse sentido, ou então somente se inscreva, ou algo do tipo. Eu vou deixar que somente se inscreva, que eu acho que já vai ficar bacana aqui, já é o suficiente. Vocês podem inclusive remover o ícone aqui nessa opção de ícone, clicar aqui em nenhum, e esse ícone vai ser removido. Ou então vocês podem vir aqui na biblioteca de ícones e adicionar algum ícone personalizado que combine com o projeto de vocês. Caso seja aí um botão que você queira que a pessoa receba notificações, por exemplo, colocar aqui um sininho para mostrar ali o sino, ou então nesse caso eu vou colocar aqui uma seta que está apontando para a nossa esquerda. E eu vou colocar essa seta aqui, que eu acho que ela fica muito bacana. Então vou vir aqui em inserir e eu vou fazer a alteração aqui da posição do ícone. Ele está configurado para aparecer antes, eu quero que ele apareça depois. Eu não achei que essa seta ficou muito bacana, então a gente tem a liberdade de fazer algumas alterações. Por exemplo, vim aqui na biblioteca novamente, procurar alguma outra seta. Eu vou colocar essa outra seta aqui, vou clicar aqui em inserir. E a gente pode ver que já ficou um pouco mais bacana. Então você tem essa liberdade de fazer os testes que você precisar no seu site. Então, caso você queira testar aqui uma cor diferente de botão, testar aqui um tamanho diferente da fonte do botão, isso é totalmente opcional. Você tem a sua liberdade para fazer o projeto conforme preferir. Lembrando que eu aconselho que vocês sigam o passo a passo aqui que eu estou mostrando, fazendo esse mesmo site e depois vocês vão personalizando para que vocês tenham um controle maior e evitar cometer alguns erros básicos. Então, vamos seguindo aqui para a próxima seção. A gente aqui não tem muita alteração para fazer. Olhando aqui essa outra página, a alteração que eu fiz aqui foi mudar esses ícones que a gente tem e também eu coloquei aqui uma descrição diferente para cada uma delas. E aqui eu vou copiar, por exemplo, aqui módulo 1, 2 e 3 para cada uma delas. Então eu vou seguindo aqui a ordem, a gente pode inclusive alterar aqui o nome caso vocês queiram. Nesse caso aqui eu recomendo que vocês coloquem os módulos do curso que estão vendendo, mas caso vocês queiram adaptar essa seção para algum outro tipo de informação, como eu já disse, é totalmente opcional. Então, vou colocar aqui módulo 1, 2 e 3, e aqui o último, o módulo 4 também. E eu vou alterar aqui essa descrição, colocando esse textinho Loren Y aqui, que é um textinho padrão que a gente gera. E eu vou adicionar esse texto aqui nesse outro módulo também, nesse outro também, e nesse último aqui também. E agora a única coisa que faltou é a gente fazer a alteração do nosso ícone. Clicando aqui, a gente vai ver que é uma imagem comum, então a gente pode adicionar qualquer outra imagem de ícone aqui que vai funcionar perfeitamente. Se eu colocar uma imagem aleatória aqui de uma pessoa, por exemplo, vai funcionar, mas vai ficar um pouco estranho. Então eu aconselho que vocês baixem um ícone que combine com o módulo de vocês, e eu recomendo esse site aqui chamado flaticon.com, que ele é um site muito bacana. Lembrando que aqui vocês precisam fazer a pesquisa em inglês para que funcione perfeitamente. Então vou pesquisar aqui, por exemplo, a palavra cash, que seria dinheiro em inglês. Então a gente vai ver aqui que tem várias opções. Inclusive aqui a gente pode clicar em filtros e vir aqui na opção Free para a gente mostrar somente as imagens que são gratuitas. E como eu quero que o nosso site fique ali todo na mesma identidade, eu não vou utilizar esses ícones com cores, então eu vou filtrar aqui também para os ícones que são Black Filed, então basicamente que são os ícones que são totalmente pretos. Então a gente pode escolher qualquer uma dessas opções. Eu vou inclusive escolher alguns ícones que são um pouquinho diferentes desses, só para a gente poder personalizar ali e mostrar para vocês como é que funciona.
Clicando aqui nesse ícone, a gente já tem a opção de fazer o download. Só que nesse caso, o ícone ele vai vir preto e a gente precisa aqui nesse nosso exemplo de um ícone branco. Então a gente pode vir aqui na opção de editar ícone e aqui ele vai pedir para a gente fazer o registro ou então fazer o login. Como eu já tenho uma conta, eu vou fazer o login aqui nesse site. Prontinho, já fiz aqui o meu login. Ele está recarregando aqui a página e a gente vai vir aqui nessa opção de editar o ícone. Clicando aqui, ele vai vir nessa outra tela e a gente pode personalizar aqui a cor do nosso ícone. Nesse caso, vou colocar em branco e aqui eu vou vir na opção de download aqui em cima. Vou baixar aqui em PNG nesse tamanho de 512, que já é um tamanho muito bacana. Vamos vir aqui na opção de salvar. E agora aqui no nosso site, quando a gente vir editar essa imagem, a gente só arrasta esse ícone que a gente acabou de baixar e a gente clica aqui em inserir mídia, que ele já vai funcionar aqui personalizado exatamente como a gente baixou aqui no site. Então, como vocês puderam ver, é muito fácil. Eu vou baixar aqui os outros ícones e eu já volto. Prontinho, pessoal, já baixei aqui os outros 3 ícones que estavam faltando. Então, vou personalizar eles aqui junto com vocês. Então, só estou arrastando aqui os ícones. Eu coloquei ícones diferentes dessa vez. Então, eu baixei aqui, por exemplo, esse lápis. Aqui no item 3 eu vou colocar, por exemplo, esse chapéuzinho aqui, que a gente inclusive já tinha no outro site. E aqui nesse último eu vou colocar esse troféu aqui, que também ele é diferente do outro site. Então é muito bacana, é muito fácil da gente personalizar e deixar essa seção aqui muito bonita. Então é bem tranquilo de vocês fazerem e vocês têm essa liberdade a mais. Com esse flat icon ele vai facilitar demais aqui o trabalho de vocês. E a gente pode continuar descendo aqui a seção. E aqui a gente tem a opção que eu coloquei para a gente falar sobre os bônus que a gente dá no nosso curso. Geralmente, quando a gente está fazendo uma página de vendas, a gente costuma ter o nosso produto principal e também a gente costuma dar alguns bônus. Então aqui é muito bacana, a gente pode explicar um pouco melhor o que cada bônus são. Então, seguindo esse mesmo padrão que eu tinha feito aqui, eu vou copiar esses textos, vou vir aqui e vou colar o mesmo texto. Como vocês podem ver, a gente não precisa nem personalizar nada mais aqui, que em si aqui já veio pronto para a gente utilizar. Nesse caso aqui eu não vou alterar essas imagens porque é somente um demonstrativo que eu estou fazendo para vocês, mas a gente poderia vir aqui editar a coluna, por exemplo. Aqui na opção de estilo a gente tem a nossa imagem aqui. Então é muito fácil, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui a opção do cabelo ou então colocar alguma outra imagem. Então deixa eu até mostrar aqui para vocês. E aqui a imagem vai sempre se encaixar do melhor jeito possível. Então a gente não tem muita dor de cabeça aqui, vocês podem colocar a imagem que preferir. Eu vou deixar aqui essas imagens padrões que eu já acho que está bacana. Aqui a gente pode colocar o título do nosso bônus. Então vou colocar aqui bônus 1, por exemplo, aqui o bônus 2. Então aqui você vai colocar o nome que você preferir, combinando aí com o seu projeto, da sua página de vendas que você estiver criando. Aqui a gente pode colocar uma descrição. Aqui está como treinador, por exemplo, a gente pode alterar aqui para 20 horas de aula extra ou algo nesse sentido. A gente pode personalizar do jeito que a gente achar melhor. Deixa eu até remover esse negrito aqui, selecionando tudo, clicando aqui no negrito. Então até remover ali o negrito. Eu vou deixar aqui como padrão que já estava, que eu já acho que é o suficiente. A gente pode alterar como preferir. O que eu acho bacana é a gente alterar esse botão que fica aqui embaixo. Então a gente pode ver que aqui tem uma subseção, que nem eu tinha conversado com vocês sobre a seção interna. Vou fazer a mesma coisa, arrastando esse botão aqui para cima e apagando essa seção que a gente não vai precisar. Nosso botão acabou indo aqui para cima da imagem, então vou arrastar ele aqui para baixo de novo. E aqui a gente vai centralizar o nosso botão. Aqui na opção de tamanho a gente pode colocar ele como um botão médio, que eu acho que já é o suficiente. E aqui no alinhamento a gente pode colocar ele como justificado. Então ele já ficou um botão bem mais alongado, aqui com um tamanho mais interessante. A gente pode alterar aqui o texto para, por exemplo, se inscreva ou então receba seu bônus. E aqui na opção de estilo a gente pode personalizar aqui conforme a gente preferir. Inclusive aqui eu posso aumentar esse padding que a gente tem aqui no final para deixar o nosso botão um pouco mais grosso. Então aqui no padding superior eu vou aumentar para 8 e aqui no inferior eu vou aumentar de 6 para 8 também. Aqui a gente pode vir na tipografia, alterar aqui o tamanho do nosso texto, vou colocar aqui em 12 para dar uma aumentada. Se vocês quiserem colocar um botão maior ainda, aqui em 13, 14, é opcional também. Vou colocar aqui em 12 que eu já acho que é o suficiente para não ficar um botão muito chamativo também.
E caso vocês queiram alterar a cor, é só clicar aqui na opção de cor também, colocar aqui, por exemplo, um amarelo, colocar alguma outra cor que vocês prefiram, um verde, colocar aqui um azul. É totalmente opcional, vocês escolhem a cor que vocês preferirem. E esse efeito de quando passa em cima o mouse, ele altera a cor, a gente altera aqui na opção Hover. Então, sempre que a gente passar o mouse em cima, ele vai fazer esse efeito Hover. Aqui ele tem a opção da cor, então a gente poderia, por exemplo, quando a gente passa o mouse em cima, ele fica azul. Então, passou o mouse em cima, ele fica azul. Ou então, por exemplo, quando a gente passa o mouse em cima, ele altera a cor da borda para vermelho, só para ficar bem chamativo aqui. Então vocês podem ver ali que a borda ficou vermelha, então isso é opcional, vocês podem alterar como preferirem. Nesse caso aqui, eu vou deixar esse padrão e eu vou adicionar um efeito de quando a gente passar o mouse em cima, aqui em animação, a gente vai colocar o efeito Grow, para quando a gente passar o mouse em cima, o botão ficar maior, que nem vocês estão vendo aqui. E para a gente não precisar fazer essa configuração novamente aqui nos outros botões, a gente pode já remover essa seção interna que a gente tem criada, vir aqui nesse botão, clicar com o botão direito na opção copiar, e aqui na lateral a gente pode simplesmente vir aqui com o botão direito e clicar em colar, que o nosso botão já vai ser copiado e colado aqui na nossa lateral também. Então isso daqui vai economizar muito tempo, a gente não precisa repetir esse passo a passo aqui em cada botão, é só copiar e colar, que ele já vai economizar esse tempo aqui pra gente. E mais uma seção que a gente já conseguiu deixar totalmente pronta aqui. Essa próxima opção a gente tem aqui as categorias populares e eu vou remover essa seção aqui, que eu não vejo necessidade dessas categorias aqui que a gente tem. E eu não vejo uma utilidade nela, porque a gente vai ter a nossa opção do responsivo futuramente e essas bolinhas aqui não vão ficar muito bacana. Então, como eu já sei disso, eu vou remover essa seção interna. E aqui nesse título a gente vai fazer uma alteração para perguntas frequentes, que é o que eu achei que ficou mais bacana aqui. Logo depois de a gente comentar dos bônus, a gente responder as perguntas frequentes. Isso daqui vai tirar a dúvida do seu cliente e vai facilitar aqui a sua conversão para vendas. Então, perguntas frequentes é o título que a gente vai deixar aqui. E a gente vai fazer esse FAQ que a gente tem aqui. Quando clica nesse botão, ele abre aqui a resposta da pergunta. Então, isso daqui é muito bacana para facilitar a nossa criação. A gente vai vir aqui nessa opção de adicionar uma seção. Vamos vir aqui nessa pasta que tem. E aqui a gente vai vir nessa categoria, aqui na opção de blocos. A gente vai colocar aqui em FAQ. A gente tem alguns modelos aqui. Eu escolhi esse modelo aqui, esse terceiro modelo aqui da lista. Então, vou clicar aqui na opção de inserir. Ele vai pedir aqui para a gente conectar uma conta no nosso Elementor. Então, vou clicar aqui em começar. Ele vai abrir aqui a página do Elementor para a gente fazer login. Vamos clicar aqui em Connect. E ele já vai fazer o login aqui na nossa conta e já vai liberar a gente utilizar essa seção. E como vocês podem ver, já apareceu aqui o nosso FAQ. A gente pode vir aqui e arrastar esse elemento aqui para baixo de perguntas frequentes. Então, vou arrastar ele para cá. E a gente já tem o nosso FAQ aqui. A gente pode remover essa seção que a gente adicionou e acabou sobrando. Então, vamos remover. E agora a gente pode fazer uma personalização aqui dos nossos textos e também aqui da nossa estética. Eu vou, por exemplo, colocar esse texto Loren que a gente tem aqui, só para exemplificar para vocês como é fácil adicionar. Clicando aqui, a gente tem essa opção do acordeão, então a gente tem todas as perguntas, a gente pode inclusive remover perguntas, ou então adicionar um novo item. Nesse caso eu vou adicionar esse novo item, vou copiar inclusive esse comecinho aqui para adicionar um título. E aqui, como vocês podem ver, a gente já tem esse título, eu vou duplicar ele mais vezes aqui, para a gente ter esse exemplo. E eu vou fazer algumas personalizações aqui que eu acho que fica muito bacana também. Aqui em estilo a gente vai diminuir um pouquinho essa sombra do bloco que a gente tem. Eu vou clicar aqui na cor e eu vou reduzir um pouquinho mais aqui. Pouquinha coisa só para diminuir um pouco esse efeito de sombra. Aqui em título a gente vai alterar a cor ativa para colocar esse roxo que a gente estava utilizando aqui em cima. Para facilitar a gente pegar essa cor, eu vou clicar aqui no botão, por exemplo. Vou vir aqui na cor e eu vou copiar esse código que tem aqui. Então, eu vou vir aqui embaixo novamente, aqui no título, e eu vou colar essa mesma cor aqui nessa opção de cor ativa para a gente facilitar esse processo. Então, sempre que a gente tiver com uma dessas abas abertas, que seriam a cor ativa, ele vai ficar com esse roxo que a gente configurou. Quando a aba estiver fechada, ele está configurado aqui para ficar preto. Eu vou alterar aqui
para ficar um preto um pouquinho mais claro. Então acho que fica bacana esse preto um pouquinho mais claro. E a gente pode alterar também aqui a tipografia, vou colocar aí como Roboto, que eu acho que fica bacana. A letra um pouquinho mais encolhida. E aqui em peso eu vou colocar em 400 para ficar com um pouco menos de destaque também. Quando a gente abrir uma dessas abas, ele vai alterar aqui a cor ficando do jeitinho que a gente precisa. Aqui na opção do ícone, a gente pode alterar a cor ativa também, que ele está configurado ainda como verde. Então vou deixar em roxo para ele combinar aqui. E eu vou deixar inclusive esse preto mais escuro aqui para a pessoa visualizar que tem a opção de abaixar também. Aqui no alinhamento a gente pode deixar tanto no final como no início. E eu prefiro aqui que fique no início, que eu acho que é um pouco mais fácil da pessoa se identificar. Mas se você quiser deixar no final, isso é opcional também. E aqui no texto a gente pode vir em conteúdo e alterar aqui a cor do texto para deixar um pouquinho mais escura para facilitar um pouco a leitura, porque a gente também quer que o nosso cliente consiga ler esse texto. Então eu posso clicar aqui para reduzir essa aba e a gente já viu que ficou muito bacana aqui nossas perguntas frequentes. Caso você queira diminuir um pouquinho, que eu inclusive recomendo, a gente pode vir aqui na nossa seção principal, em largura do conteúdo. Eu vou alterar aqui para 1000 para deixar esse conteúdo um pouco mais justo, que eu acho que fica muito melhor quando esse conteúdo está um pouquinho menor. Se você quiser diminuir um pouco mais ainda, dependendo da quantidade de texto que você tiver, é opcional, por exemplo, colocar aqui em 800 ou algo do tipo. Eu vou deixar aqui em 1000, já que eu tenho bastante texto aqui explicando cada pergunta. Então, sempre que o cliente vir aqui passar por cada uma dessas perguntas, ele vai ter esse efeito que nem a gente acabou de configurar. Então, isso é muito bacana também. Seguindo aqui a ordem no nosso site, a gente pode ver que tem uma diferença aqui nessa página que foi importada, porque quando a gente desce aqui, está mostrando a opção dos preços. E nesse caso aqui, a gente não está com os preços, a gente está pulando essa seção, vindo aqui direto para o depoimento do aluno. A gente vai adicionar o preço logo em seguida, porém a gente vai continuar seguindo a alteração aqui da página. Quando a gente finalizar aqui, a gente adiciona essa opção aqui do preço, que eu acho que vai ser mais fácil para a gente. Então, vamos continuar editando aqui e depois a gente volta para essa opção do texto. Aqui a gente vai copiar esse texto aqui de nossos alunos mudam de vida. Então, vamos colar ele aqui. E a gente vai deixar esse mesmo texto aqui, a gente vai colar esse títulozinho aqui embaixo também. Então acho que fica bacana, esse Loren aqui é um texto aqui só de exemplo, então fica bacana de vocês entenderem. E inclusive aqui a gente tem um divisor que a gente vai remover. Esse divisor aqui ele está invisível, então vou clicar aqui com o botão direito, excluir, e a gente já removeu ele. Como vocês puderam perceber, esse texto ficou bem grudadinho e eu acho que essa não é a intenção aqui. Então vou vir aqui no nosso título e eu vou personalizar a tipografia colocando uma altura de linha um pouco maior para a gente ter esse espaçamento aqui entre o título e o texto. E eu acho que fica bacana a gente aumentar um pouquinho mais também o nosso título para que ele fique retinho aqui com a nossa descrição. Então acho que começa a ter um efeito bacana. Eu vou alterar essa imagem aqui. Eu vou inclusive mostrar para vocês como que a gente pode remover o fundo de uma imagem de uma forma muito simples também. Então eu vou separar aqui uma imagem e eu já volto com vocês. Prontinho, já separei uma imagem aqui. E lembrando, a ideia aqui é colocar a foto do cliente de vocês, mas caso vocês prefiram fazer uma sessão falando sobre vocês, isso é opcional e também é permitido. Então é só vocês verem aqui como vocês preferem, que também é muito bacana vocês terem uma aba falando sobre vocês. Nesse caso aqui, eu estou simulando como se fosse um cliente falando. Então é bacana a gente fazer isso daqui também. Aqui inclusive vou alterar essa descrição para a gente conseguir entender um pouco melhor. Aqui seria a profissão do cliente. Então vou colocar aqui. E aqui o título seria aqui o nome do cliente. Então seria mais fácil da gente identificar aqui. Mas caso vocês queiram alterar isso daqui para colocar o nome de vocês, a sua profissão e aqui um textinho falando um pouco sobre você com a sua imagem, também é muito bacana. Isso vai ficar opcional do que você prefere. Se é colocar um testemunho ou se é colocar aqui uma aba falando sobre você. Pessoalmente, eu prefiro quando o site está mostrando ali informações sobre o criador do conteúdo e isso, inclusive, acredito eu que vai aumentar a sua conversão. Mas caso você não queira se expor, pode colocar aqui um cliente que também se encaixe nessa seção muito bacana. E para a gente remover o fundo da imagem, inclusive eu vou até mostrar para vocês, eu separei uma imagem aqui, só que quando a gente colocar essa imagem aqui vai ficar muito estranho, não vai combinar nada aqui com o nosso site. E para a gente remover aqui esse fundo dessa imagem é muito simples, a gente pode utilizar aqui um site chamado remove.bg.
Ele é um site que ele tem a função paga, mas ele também libera para a gente aqui a remoção do fundo de forma gratuita. Então a gente vai arrastar a imagem aqui e ele vai começar a fazer a remoção do nosso fundo. Prontinho, ele já removeu aqui. Ele tem as duas opções, que é a opção de 500 por 500, que é a versão gratuita, e a versão aqui HD, que seria 1080 por 1080. A gente vai baixar essa versão gratuita para a gente não precisar fazer o pagamento dessa ferramenta. Então vamos clicar aqui em download, vamos baixar essa imagem, vir aqui no nosso site e vamos arrastar essa imagem aqui para dentro da nossa galeria novamente. Inserir a imagem e, como vocês puderam ver, a remoção foi feita e o tamanho aqui já é suficiente para a nossa sessão. Então a gente não precisa se preocupar em pagar aquela ferramenta, porque aqui já é muito bacana. E eu vou remover esse botão aqui embaixo, que eu não vejo necessidade dele. Inclusive a gente tem um espaçamento aqui que eu posso remover ele também, que ele não tem necessidade. Então, como vocês puderam ver, foi bem fácil fazer essa sessão. Caso vocês queiram personalizar aqui a imagem, aumentando um pouco o tamanho dela, é possível também, ou reduzindo um pouco o tamanho. Então é só vir aqui, clicar na imagem na aba de estilo. Aqui em largura vocês podem aumentar um pouco, diminuir um pouco, ver como é que fica melhor conforme a imagem que vocês vão enviar no site. Eu vou deixar aqui em 75%, que eu acho que é um tamanho que já fica muito bacana. E seguindo aqui o rodapé do nosso site, vai ser essa seção aqui que está em roxo. Então a gente pode vir aqui e vamos colocar aqui o nosso texto personalizado. Eu vou colocar aqui em venha fazer parte dessa grande turma, para quando a pessoa chegar aqui no final do site, ela ter essa grande chamada de atenção para ela fazer aqui a compra do nosso curso, se inscrever, fazer parte da turma realmente. Então eu vou vir aqui em estilo. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto para deixar aqui tudo em uma linha só. Eu vou deixar esse texto aqui bem grandão mesmo para chamar bastante atenção. Aqui embaixo eu vou deixar esse texto Loren mesmo, só de exemplo. E a gente pode personalizar aqui um pouquinho esse botão. Eu vou continuar deixando esse botão aqui em amarelo para realmente chamar bastante atenção. E eu vou colocar aqui fazer parte da turma. A gente tem essa grande chamada de atenção aqui para a pessoa realmente parar aqui e prestar atenção e fazer a compra do seu curso. Outra personalização que eu recomendo muito que vocês façam é adicionar essa seção aqui de planos que a gente já havia comentado. E para fazer isso daqui tem duas formas. A gente pode fazer tanto ela manual, construindo ela aqui do zero, ou então pegando aqui um modelo já pré-criado dela. E é o que a gente vai fazer aqui, que é o que eu mais recomendo para vocês, que vai facilitar muito e ainda vai economizar bastante tempo também. Então eu vou vir aqui nessa página do Elementor, a gente vai vir aqui clicar na opção de atualizar, para a gente salvar isso daqui, para a gente não perder esse progresso. E aqui no finalzinho da página a gente vai vir aqui novamente no Envato, nessa opção verde que a gente tem. E a gente vai vir aqui nos kits instalados que a gente já tinha instalado anteriormente, então ele já ficou salvo aqui. A gente vai vir nessa opção de Tutorials 1, que é essa opção que vai adicionar o preço aqui pra gente. Então vamos clicar aqui em inserir template. Já adicionou aqui o template que a gente tinha clicado, só que aqui tem várias informações que a gente não vai precisar utilizar. Então a gente vai vindo aqui e vamos removendo essas seções que não vão ser utilizadas. E a gente vai deixar aqui somente a seção do preço, que é a seção que a gente precisa. Que no caso é essa seção aqui. Então vamos pular essa seção, vamos continuar removendo aqui. E antes de eu remover essa seção, fica aqui uma sugestão para vocês também. Caso vocês precisem adicionar mais informações no seu site, é só vocês fazerem esse mesmo procedimento que a gente está vendo aqui. Tem bastante seção bacana, por exemplo, aqui você colocar a equipe que trabalha com você e outras informações do tipo. Então é muito bacana da gente utilizar esses templates prontos. Então, inclusive, aqui no Envato a gente tem outras opções. Então, a gente utilizou aqui somente a Home 1 e a Tutorials 2, mas aqui também tem a Home 2 disponível, a Tutorial 3, a Tutorial Séries, Autor Tutorials. Então, aqui tem bastante página para a gente utilizar com vários modelinhos que são muito bacana, muito fáceis da gente adaptar. E aqui agora a gente vai simplesmente arrastar essa mega seção aqui para cima, embaixo aqui das nossas perguntas frequentes, em cima aqui da nossa foto. Então adicionando aqui, já está combinando um pouco mais aqui com esse projeto que a gente estava fazendo. E eu vou copiar esses mesmos textos, eu vou colar aqui e eu já continuo aqui com vocês. Já colei os textos aqui e agora a gente pode ver aqui que seriam 3 planos diferentes. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar os 3 planos, inclusive aqui na Escola de Sites, a gente está fazendo esse teste
e é muito bacana a gente dar outras opções para o nosso cliente, além de um único plano no curso principal. Aqui no seu caso, você pode ter apenas um plano, então eu vou fazer a página pensando que você tem apenas um plano, mas caso você faça que nem a gente, tenha mais de um plano, você também tem essa opção aqui já pré-configurada para você. E eu vou vir aqui, eu vou alterar esse título principal, vou colocar aqui como curso completo, por exemplo. E aqui eu vou remover essas duas seções que estão aqui do lado, porque a gente não vai utilizar ela no momento. Então, vou vir aqui nessa seção, vou excluí-la, e nessa outra coluna eu vou clicar aqui também e eu vou excluir ela também. Vocês perceberam que ficou aqui uma mega seção roxa, e a gente vai reduzir esse tamanho, clicando aqui nessa seção interna, vindo aqui na opção de largura do conteúdo, eu vou configurar aqui para 800, por exemplo, eu acho que ainda ficou grande. Vou alterar aqui para, por exemplo, 500, que eu já acho que é um tamanho que fica muito bacana. Aqui ficou por volta desse tamanho também, então acho que já está um tamanho recomendado para deixar para vocês. É um tamanho que ainda está grande, se vocês quiserem colocar aqui 400 também é opcional. Inclusive vou deixar aqui 400 que eu até curti um pouco mais o resultado. Aqui embaixo vocês podem colocar a informação que vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui um curso por pessoa, porque aqui é apenas um exemplo, mas caso você queira colocar uma informação diferente, como eu já comentei, é totalmente opcional. Aqui em valor eu vou botar o valor de 790. Nesse caso vou até remover essa vírgula 00 e eu vou adicionar aqui a opção de reais. Eu vou dar um espaçamento aqui, e esse texto aqui já ficou bem grande, bem destacado aqui com o preço, eu acho que fica muito bacana também. E aqui embaixo a gente pode colocar algum outro texto também. Por exemplo, aqui eu vou colocar pagamento anual aqui para a pessoa saber que ela vai renovar esse plano nesse caso. E eu vou adicionar também, como a gente tem aqui, um botão de clique aqui para a pessoa poder clicar e fazer a compra do curso dela. A gente vai adicionar um botão. A gente tem duas opções, por exemplo, adicionando um botão do zero, arrastando ele aqui. A gente personaliza, deixando ele centralizado, alterando aqui a cor para, por exemplo, amarelo, que é uma cor que fica bacana aqui. Porém, eu vou remover esse botão aqui, eu vou vir aqui embaixo, a gente tem a opção de fazer a turma. A gente vai copiar esse botão e vamos colar ele aqui embaixo, porque a gente já tem esse modelo pré-pronto. A única alteração que eu vou fazer aqui é o tamanho dele, vou botar ele como um botão médio, e eu vou diminuir um pouco esse texto também, que ele ficou muito grande aqui para essa seção. Vou colocar aqui um texto 14, por exemplo, para ainda ficar um botão aqui que chame bastante a atenção da pessoa. Nesse caso aqui, eu inclusive achei que a seção está começando a ficar apertada, vou voltar aqui para o 500 que eu tinha comentado primeiramente. E aqui já tem um pouco mais de espaço e um pouco mais de destaque aqui na tela da pessoa. E aqui a gente pode perceber também que a gente tem uma borda branca em volta desse conteúdo roxo. Eu vou vir aqui, eu vou editar essa coluna, vou vir aqui na opção de borda e eu vou remover essa borda, trocando aqui de sólido para nenhum, porque eu acho que fica bacana esse conteúdo aqui sem essa borda. E a gente já adicionou essa opção aqui, quando a gente passa o mouse em cima, ele faz esse efeito hover que nem a gente tinha comentado lá embaixo. E a gente pode alterar aqui, inclusive, esse texto para colocar um texto que combine um pouco mais com a seção. Vou alterar aqui para se inscreva. E prontinho, a gente já tem aqui essa seção personalizada que a gente acabou de adicionar aqui no nosso projeto. Então, acho que fica muito bacana. Deixa eu mostrar aqui o site para vocês como que ele já ficou. Em menos de 2 horas de aula, a gente já conseguiu chegar nesse resultado muito bacana. Então é muito bom mesmo a gente fazer esse projeto, tanto para a gente como vender esse projeto, como eu já havia comentado para vocês. Então, meus parabéns, se você chegou até aqui, você conseguiu terminar o seu site completo. Agora a gente só precisa fazer algumas alterações aqui para o modo responsivo, tanto para o nosso celular como para o tablet. E também a gente vai começar a personalizar aqui os nossos botões, fazendo que os nossos botões estejam integrados tanto com a Hotmart como qualquer outra plataforma de vendas que você tenha. E esse processo é bem simples, a gente já vai chegar nele, mas agora a gente vai terminar de fazer a alteração aqui no nosso site, ajeitando ele aqui tanto para o modo responsivo do tablet como no nosso celular também. Então a gente tem a opção aqui no nosso Elementor, aqui embaixo, pertinho do botão de atualizar, a opção do modo responsivo. Então vamos clicar aqui nela e aqui já está mostrando a visualização de como seria a nossa página em um celular. Vocês podem ver que ela está um pouquinho deformada porque a gente fez algumas alterações,
mas a gente vai começar alterando aqui pelo modo tablet, que é o modo mais parecido com o computador. Então aqui a gente pode começar alterando a nossa coluna. Vamos clicar aqui em editar coluna. Eu vou colocar que essa coluna deve ocupar 100% aqui do espaço. Então já ficou muito mais bacana olhando essa alteração. Eu vou inclusive diminuir um pouquinho o tamanho desse texto aqui, só para ele caber em uma linha só. Então um pouquinho só, já alterei aqui, já ficou muito bacana. Vamos continuar descendo aqui. Eu acho que já está bacana essa seção, a gente não precisa alterar mais nada. Aqui o nosso botão, ele ficou muito grudado aqui na seção. Então eu vou vir aqui, eu vou personalizar esse botão. Vim aqui em avançado. Aqui na margem eu vou aumentar um pouquinho ela. Colocar aqui na margem 10, por exemplo. Eu vou copiar essa configuração aqui para os outros botões. Vou copiar aqui. Então copiei o botão. Clicando aqui com o botão direito nos outros botões, eu vou em colar estilo. Mesma coisa para esse último botão. Prontinho, a gente já alterou aqui os botões. Vamos continuar descendo aqui. Eu vou alterar um pouquinho essa perguntas frequentes. Aqui em título, eu vou em tipografia e eu diminuí aqui um pouquinho o texto, deixando ele aqui no tamanho 15 para ele mostrar somente em uma linha. E eu vou continuar descendo aqui para a próxima seção. Aqui nessa seção dos planos ficou bem estranho, como a gente pode ver, porque ele está entendendo ainda que a gente tem as 3 colunas. E aqui eu vou só alterar o tamanho da coluna, falando aqui no layout que ela vai ocupar 100% do espaço. Fazendo aqui já ficou bem melhor. E eu vou alterar aqui também esse pagamento anual que a gente tinha colocado. Eu vou aumentar aqui o tamanho do texto para que ele fique um pouco mais visível. E eu acho que assim já está bacana essa seção. Vamos continuar descendo aqui. Já está bacana essa outra seção. Vamos aqui para o nosso rodapé. E aqui eu vou diminuir um pouco esse texto, que ele ficou muito grande. Então vou deixar nesse tamanho aqui 34, que eu já acho que ficou bacana. Então conforme os textos que você for colocando, você vai ter que fazer algumas alterações, colocando às vezes um pouco maior, um pouco menor, e fazendo algumas adaptações. Mas como vocês puderam ver, é bem simples fazer essas alterações aqui. Um aviso para vocês que forem fazer essas alterações por conta própria: quando vocês estiverem alterando algum item, vocês sempre têm que cuidar para não alterar o item que não tem esse símbolozinho do mobile. Então, cada um desses textos aqui, a gente tem a opção, por exemplo, aqui do alinhamento, que tem o símbolozinho aqui do tablet. Então, se a gente alterar uma dessas opções, vai alterar somente no tablet. Aqui na cor do texto, por exemplo, se a gente alterar aqui para vermelho no nosso tablet, quando a gente vir aqui para o computador, ele vai continuar vermelho. Então a gente tem que tomar cuidado para não alterar a opção errada. Então, aqui na tipografia, por exemplo, a gente tem a opção da família da fonte, que não tem o símbolozinho. Então, se a gente alterar a fonte, vai alterar nos outros modos também. Porém, a opção de tamanho, a gente pode ver aqui que tem esse ícone aqui do tablet. Então, se a gente alterar aqui o tamanho, a gente pode colocar aqui gigantesco, mas quando a gente vir aqui no nosso desktop, ele vai estar normal. Então ele é muito bacana a gente sempre tomar cuidado. Então deixa eu voltar aqui o tamanho da fonte para funcionar normal. Vou colocar aqui em 56 mesmo. E aqui o peso da fonte, por exemplo, não tem o símbolo, mas aqui na altura da linha já tem. Então é só seguir esse mesmo padrão para as outras opções. Aqui em avançado, a margem e o padding também podem ser alterados. Aqui o conteúdo geralmente não pode ser alterado, então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Então é só vocês verem os que tem o símbolo e continuarem fazendo as suas edições. Agora vamos editar aqui o nosso modo do celular. Então eu vou reduzir esse tamanho de texto aqui, que ele está bem grande. Vou deixar um texto aqui em 36. Eu vou inclusive fazer uma personalização um pouquinho diferente aqui do que a gente fez no tablet. Vou vir aqui editar essa seção principal. Aqui em avançado eu vou diminuir esse padding colocando ele em 5. E aqui na nossa coluna eu vou vir aqui em avançado. Vou clicar aqui em padding para limpar. Ele já ficou bem mais grudado nos cantos. Inclusive eu vou voltar aqui na seção. Eu vou aumentar aqui de 5. Vou colocar aqui 10 para ver como é que fica. Acho que já desencostou um pouquinho, acho que já fica melhor. Esse tamanho aqui do texto eu vou reduzir inclusive um pouquinho, para deixar ele aqui em 2 linhas. Eu acho que aqui no tamanho 25 já é o suficiente, a gente não precisa deixar maior do que isso. Acho que já é um tamanho que está muito bacana aqui para a nossa leitura. E a gente vai colocar aqui inclusive uma margem negativa nesse texto aqui de baixo. Vou vir em avançado, aqui eu vou diminuir essa margem. E como vocês poderão ver, quando a gente foi alterando essa margem, ele alterou os outros números também. Então deixa eu remover aqui. A gente vai clicar nessa opção de vincular valores. Clicando aqui, a gente desvinculou
Então a gente pode alterar somente aqui o nosso tamanho do superior. Eu vou colocar aqui uma margem negativa só para grudar um pouquinho mais, de -10, um pouquinho mais próximo ali. O nosso vídeo continua aqui no meio, então tá bacana, e o nosso botão aqui ficou muito grande. Eu vou reduzir um pouquinho o tamanho dele, adicionando aqui um padding de tamanho 20, por exemplo. Eu acho que já dá uma distância um pouco maior e um tamanho um pouco mais aceitável aqui. Já ficou muito mais bacana. A gente pode continuar descendo aqui. O módulo 1 está correto, módulo 2, 3 e 4 já tá configurado no nosso responsivo. O que a gente pode alterar aqui também, que eu acho que pode ficar bacana, é a gente vir aqui nessa seção de baixo, vir aqui na nossa coluna, vir aqui na opção avançado e reduzir esse padding. Eu vou inclusive colocar aqui o padding em 10, aqui só para dar uma distância. Eu vou inclusive copiar a informação dessa coluna, eu vou colar aqui nessas outras. Então eu vou colar esse estilo e vou colar esse estilo, e nessa última eu vou colar o estilo também. E já fica com o texto um pouquinho mais espalhado, acho que já fica bacana, então já fica essa alteração aqui também. Continuando descendo aqui, vou reduzir o tamanho desse título, que ficou muito grande, vou diminuir ele aqui, vou deixar ele em 2 linhas, vou diminuir esse título aqui de cima também, esse subtítulo na verdade, né? Então vou colar ele aqui com tamanho 14, na verdade, deixa eu reduzir, tamanho 14 eu acho que já tá bacana. Aqui a gente não precisa alterar mais nada. Nessa parte aqui, no bônus 1, 2 e 3, a gente já não precisa alterar mais nada. Vamos continuando a descer. Aqui nas perguntas frequentes, eu achei que ficou muito apagado, então vou aumentar um pouco o tamanho para dar um pouco mais de destaque. Vou continuar descendo aqui. A gente tem essa opção aqui das perguntas frequentes. A gente pode vir aqui em conteúdo e diminuir um pouco o padding, colocando ele aqui em 15, por exemplo. E a tipografia eu vou inclusive reduzir um pouco, que eu achei que ficou muito grande. Vou deixar aqui no tamanho 13 para ficar um pouco mais comprimido. Aqui no título, deixa eu fazer um teste, inclusive aqui com vocês. Eu vou deixar aqui o tamanho do texto no 14 para não ficar muito grande também. Então quando a gente visualizar aqui no celular, vai ficar muito mais bacana do que estava. Vamos continuar descendo aqui. E aqui eu vou fazer essa mesma configuração que a gente já fez, editando a seção avançado. Aqui em padding eu vou reduzir um pouco. Eu vou reduzir aqui para 0 e 0, na direita e na esquerda, porque a gente já tem uma outra margem aqui em volta. Em Conheça Nossos Planos, eu vou reduzir um pouco o tamanho também. Vou deixar aqui em 2 linhas, no tamanho 32, eu já acho que fica bacana. Comece hoje menos, eu vou reduzir também. Então, aqui essa parte da alteração do mobile é bem jogo rápido, a gente não precisa perder muito tempo, é só deixar o site realmente combinando com o que ele realmente é. Aqui o tamanho do preço ficou muito grande, então vou reduzir ele aqui. Vou deixar um tamanho grande ainda, mas não tanto, né? Vou deixar aqui na fonte 58, por exemplo, já é um tamanho que fica muito bacana. E eu vou fazer uma personalização aqui, editando a coluna. Aqui em padding eu vou adicionar um pouco de padding, tanto superior como inferior. Então vou deixar 4, 4. E aqui na coluna principal eu vou inclusive diminuir esse padding que a gente tem. Então para ele ficar um pouquinho maior aqui para os lados, eu acho que assim já ficou muito mais bacana. Vamos continuar descendo. Aqui nos nossos alunos mudam de vida já ficou muito grande. Então vamos reduzir um pouco. E aqui na altura de linha eu vou configurar em 1 para a linha ficar um pouquinho mais junta. Aqui nesse Loren que a gente tem eu vou reduzir a margem. Aqui em estilo eu vou diminuir aqui o tamanho. Tamanho 14 eu acho que fica bacana. Eu vou inclusive aumentar aqui a margem superior que a gente tem, para deixar um pouquinho mais distante. Aqui a gente tem o nosso testemunho, eu vou inclusive aumentar um pouquinho a letra, aqui para 14, para ficar um pouquinho mais legível. E a nossa imagem já está aqui embaixo, posso deixar como ela está. E para finalizar, ficou somente aqui o nosso rodapé. Então eu vou diminuir um pouquinho o texto aqui, que ficou muito grande. Vou deixar ele aqui em 3 linhas mesmo. E eu vou deixar esse botão grandão aqui pra gente. Só vou diminuir um pouquinho, que eu achei que ficou muito grande aqui como ele tá. Então eu vou deixar aqui em 20 e eu vou alterar aqui o texto para que ele caiba melhor aqui dentro. E aqui no padding eu vou alterar aqui para o mobile ficar um pouco melhor. Então eu diminui um pouquinho aqui o tamanho do texto, alterei aqui o padding e já ficou muito mais bacana o botão. E agora sim, oficialmente a gente terminou a nossa página. A gente pode visualizar aqui nos outros modos também, inclusive aqui no desktop, que é o modo principal do nosso site. Eu vou clicar aqui na opção de atualizar para essa página inteira ser publicada, para a gente conseguir visualizá-la acessando aqui o nosso site.
Porém, quando a gente abrir aqui o nosso site, a gente ainda vai estar nessa página antiga, que é a página padrão do tema. Para alterar isso daqui é bem simples, a gente vai vir aqui na opção personalizar, e aqui nessa opção personalizar a gente tem as configurações da página inicial. Aqui a gente vai selecionar a opção uma página estática, página inicial aqui a gente vai definir como a home, foi aquela página que a gente estava criando até esse momento. Vou clicar aqui em publicar, e quando a gente acessar aqui o nosso site, ele já vai carregar na página principal que a gente definiu. Então aqui a gente já terminou de construir a nossa página, só falta a gente fazer a alteração do link do nosso botão, fazendo a integração com a Hotmart, que é o que a gente vai fazer nesse momento agora. Então deixa eu abrir aqui o site da Hotmart. Prontinho, já abri, eu criei aqui um produto de exemplo, só para mostrar para vocês como que funciona essa integração. E aqui a gente vai nessa opção de Hot Links, que é onde a gente vai pegar o link do produto aqui na Hotmart. E aqui tem a opção do checkout, então eu vou copiar esse link do checkout e a gente vai fazer a alteração aqui na nossa página de vendas. Então deixa eu vir aqui em editar com o Elementor novamente e a gente vai entrar em todos os botões que a gente quer que a pessoa seja mandada para o checkout e configurar aqui corretamente. Então aqui nessa primeira opção, aqui carregando o nosso site, tem a opção de se inscreva. Eu quero que a pessoa seja enviada para o nosso link do checkout. Vamos continuar descendo aqui o nosso site. A gente tem esses outros botões de receba o seu bônus. Eu quero que a pessoa também seja mandada para o link da Hotmart. Caso ela clique aqui, então significa que ela quer se inscrever no curso e receber o bônus. Então eu quero que ela seja enviada lá para o checkout da Hotmart. Aqui nesse botão do curso completo a gente pode adicionar também. Aqui embaixo a gente tem o fazer parte da turma, eu vou adicionar também. Inclusive até ficou o texto errado aqui, deixa eu alterar. Fazer parte da turma, prontinho, já alterei. E aqui o nosso link já está configurado. E agora, quando a gente clicar em algum desses botões aqui no site, por exemplo, esse primeiro, a gente clica aqui e é enviado para a página da Hotmart para a gente comprar o produto. Nesse caso, esse produto ele ainda não está disponível para venda, então esse botão não vai estar funcionando, mas como vocês viram, ele já está enviando para a página da Hotmart. E a integração que a gente precisa configurar aqui na Hotmart também é vir aqui na página do produto, aqui na página externa, a gente vai colar o link do nosso site e clicar aqui em salvar página externa. E prontinho, a gente já configurou uma página externa aqui para o nosso produto. Quando a gente lançar o produto da Hotmart, a nossa página principal já vai ser essa daqui. Caso você esteja utilizando alguma outra plataforma, é só fazer esse mesmo processo copiando o link que a sua plataforma fornece. Por exemplo, a Eduz, a Monetize ou alguma dessas outras plataformas, ou até mesmo se você estiver utilizando um sistema próprio de pagamento, Mercado Pago, PagSeguro ou algum outro tipo de pagamento, você também vai fazer esse mesmo procedimento colocando o link de pagamento aqui nesses botões. E aqui para complementar o nosso site, já que a gente está utilizando a plataforma da Hotmart, nada mais justo do que a gente colocar as formas de pagamento que essa plataforma aceita. No caso de você estiver utilizando outra plataforma, você precisa colocar as formas de pagamentos que a sua plataforma está aceitando. Nesse caso aqui da Hotmart, eu vou pesquisar no Google por formas de pagamento Hotmart e a gente vai vir aqui nessa opção de imagens. Logo aqui em cima a gente já tem algumas imagens que a gente pode utilizar aqui dessas formas de pagamento. Então eu vou inclusive abrir essa imagem aqui numa nova guia para a gente poder baixar ela. Essa outra imagem aqui eu vou abrir ela também. Essa outra imagem eu vou abrir ela também. E a gente pode ir testando algumas imagens para ver qual que combina mais com o nosso site. Então vou baixar essa primeira imagem, essa segunda imagem e essa terceira imagem também. Vou vir aqui no nosso site e aqui a gente vai fazer uma alteração bem simples, adicionando aqui uma imagem embaixo dessa seção. Então aqui em escolher imagem eu vou enviar essas imagens que a gente acabou de baixar e a gente já pode fazer o teste para ver como é que fica o resultado. Então, vou colocar essa primeira imagem aqui para ver como é que fica. E já está mostrando aqui o preço, a gente já pode ver o resultado que já está ficando bacana. Mas eu quero testar essas outras imagens aqui para ver se fica melhor. Essa imagem aqui, inclusive, está falando aqui da plataforma da Hotmart, está falando aqui que a compra é segura. Então é muito bacana também. Mas a imagem que eu gostei mais aqui, que eu achei que ficou um resultado melhor, foi essa terceira imagem aqui, essa última que a gente baixou. Está falando aqui a forma de pagamento pelo PayPal, aqui a Hotmart e os cartões que essas plataformas aceitam. Então é muito bacana. Aqui em estilo eu vou personalizar reduzindo um pouco o tamanho para não ficar muito grande. Eu vou colocar aqui em 40%, por exemplo.
Aqui em avançado eu vou reduzir essa margem, então vou colocar aqui um pouquinho mais para cima, aqui em menos 30, por exemplo, para quando a gente estiver visualizando o site não ficar muito grande, mas essa informação está aqui sempre disponível para o nosso cliente ver as formas de pagamentos que ele podem ter. E lembrando que sempre que a gente fizer alguma alteração aqui, a gente precisa ver aqui o nosso modo responsivo também. Então, aqui no nosso modo tablet, eu vou inclusive aumentar um pouquinho o tamanho aqui para ficar um pouco mais visível. Vou deixar aqui em 40. Aqui no nosso celular, a gente também precisa alterar. Eu vou ter que diminuir a nossa margem, que ela ficou ultrapassando ali para cima. E aqui na largura eu vou aumentar um pouco, deixando aqui, por exemplo, em 90%, para a gente conseguir visualizar aqui também. Então, fazendo essa alteração, a gente já pode clicar aqui em atualizar. Deixa eu visualizar aqui no desktop como é que fica. E um último detalhe que eu lembrei agora, que a gente acabou não adicionando, é a nossa logotipo aqui na parte superior do site. Aqui na página de exemplo que a gente tinha feito, eu tinha adicionado a logotipo aqui em cima. Nesse caso, inclusive, eu fiz somente um título, eu escrevi aqui a palavra logotipo mesmo, eu centralizei essa imagem, coloquei ela aqui na cor branca, aqui em tipografia, eu fiz algumas alterações colocando ela transformação para ficar todas as letras em maiúscula. E aqui eu alterei somente a nossa fonte. Colocando aqui a fonte aclônica, que é uma fonte que deixa esse estilo mais personalizado. Então seria bem simples a gente adicionar essa logotipo assim. Outra opção que vocês têm também é adicionar aqui uma imagem. Então a gente pode simplesmente arrastar aqui a imagem e, por exemplo, vir aqui na nossa galeria e adicionar a nossa logotipo. Por exemplo, a logotipo da Escola de Sites que eu baixei aqui. Então vou clicar aqui em inserir mídia e já adicionou aqui a logotipo da Escola de Sites. Eu vou inclusive reduzir, que ela ficou muito grande aqui, deixar ela um pouquinho mais discreta aqui no tamanho 30. E quando a gente visualizar o site, ele já está aqui com a nossa logotipo, o nosso vídeo, o nosso texto já ficou muito bacana. Inclusive, eu estou achando aqui que está muito longe do nosso topo, então eu vou editar a seção principal, vou vir aqui na margem e eu vou reduzir esse padding, colocando aqui um padding de 30 superior apenas. Então ficou mais grudado aqui em cima, ficou muito melhor. A gente tem uma visualização melhor da nossa página quando a gente carrega ela aqui. Lembrando que a gente precisa ver aqui o modo tablet também, e aqui o modo do celular também é importante a gente verificar como é que ficou. Vou aumentar aqui um pouco a largura. Deixa eu salvar aqui o site agora, clicando aqui em atualizar. E quando a gente passar esse link para alguém, por exemplo, a gente acessando aqui do navegador anônimo, como se fosse um cliente qualquer, a gente acessando aqui já tem essa visualização do nosso site muito bacana, mostrando aqui todas as informações que a gente precisa, com a logotipo aqui em cima. Então ficou um site muito bacana aqui para a gente visualizar e passar aqui para os nossos clientes, fechar nossas vendas. Então eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos que nem esse daqui. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, não se esqueça de deixar aqui nos comentários também, que a gente vai respondendo vocês conforme o possível. E essa aula vai ficar por aqui. Valeu, pessoal!